Glória a Deus, maravilha. Atos, capítulo 27, versículo 9. Vamos à mensagem de hoje. Os irmãos que irão me assistir nessa live, eu havia anunciado para 16 horas, mas hoje a gente teve um probleminha técnico e a gente está começando a nossa live agora aqui em São João de Meriti. Mas na próxima terça-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos dar início a partir das 16 horas. 16h30 começa a nossa live na terça-feira que vem. Maravilha, vamos lá. Vamos à leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo 27, versículo 9. Diz assim: ali passamos diversos dias. O tempo estava ficando perigoso para viagens longas naquela época, porque já havia passado o jejum e Paulo avisou: senhores, eu vejo que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos. Acarretará prejuízos para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Mas um centurião responsável pelos presos deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E já que Bons Portos era uma enseada aberta imprópria para passar o inverno, a maioria da tripulação aconselhou que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar a costa de Fenícia a fim de passarmos o inverno ali. Fenícia era um porto de Creta, com abertura apenas para o noroeste e o sudoeste. Nesse momento, um vento leve começou a soprar do sul e pareceu um dia perfeito para a viagem. Então eles levantaram âncora e navegaram, costeando bem perto de Creta. Porém, logo depois disso, o tempo mudou de repente, e um forte vento, com a força de um furacão chamado Nordeste, se abateu sobre o navio e o empurrou para o mar. Eles tentaram a princípio virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo que desistiram e deixaram o navio à deriva. Finalmente navegamos por trás de uma ilha pequena chamada Cláudia, onde com grande dificuldade levantamos para bordo o bote salva-vidas que viajava rebocado, e então amarramos o navio com cordas para fortalecer o casco. Os marinheiros estavam com medo de serem arrastados para os bancos de areia de Sirte, de modo que baixaram as velas superiores e se deixaram levar pelo vento. No dia seguinte, como as ondas se tornaram ainda mais violentas, a tripulação começou a jogar carga ao mar. No terceiro dia, eles jogaram fora com as próprias mãos a armação do navio. A terrível tempestade continuou sem diminuir durante muitos dias, não nos deixando ver o sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança de salvamento acabou. Ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo
finalmente se levantou no meio da tripulação e disse: homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos no início e não ter deixado bons portos, pois assim teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o navio será destruído. Porque ontem à noite, um anjo do Senhor, a quem eu pertenço e a quem sirvo, se pôs de pé ao meu lado, dizendo: não tenha medo, Paulo, porque você sem falta será julgado diante de César. Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos que navegam com você. Portanto, tenham coragem, pois eu creio em Deus que ocorrerá exatamente o que Ele, ou como Ele disse. Iremos ser arrastados para uma ilha. Até aqui, a igreja diga amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo para entender e receber aquilo que Tu tens para nós nesta hora. Te pedimos, fala conosco, fala ao nosso coração, alimenta o nosso espírito com a Tua palavra, e que as Tuas palavras, ó Deus, nunca venham nos faltar, porque nós necessitamos das Tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. Amém e amém. Irmãos, vamos meditar naquilo que lemos. A princípio, eu gostaria de fazer uma breve introdução e daremos continuidade à meditação na palavra de Deus. O apóstolo Paulo está num navio rumo à Itália para ser julgado. Como assim julgado? O apóstolo Paulo havia sido preso injustamente por fazer o bem a alguém, como é do nosso conhecimento. Paulo, nesse navio, era considerado um prisioneiro, e outros prisioneiros estavam dentro deste navio. E havia um centurião, havia um guarda tomando conta de todos os presos que estavam naquele navio, inclusive tomando conta de Paulo, que foi preso, repito, de maneira injusta, que foi preso porque simplesmente libertou uma pessoa que estava presa, que vivia como escrava dos demônios e dos homens. Muito bem, Paulo está dentro desse navio, e como eu disse, volto a repetir, eles estavam indo viajar para a Itália, porque Paulo ia ser julgado. Nós lemos aqui, a princípio, que Paulo teve uma visão. Paulo teve uma visão? Sim. Ele chama o guarda, o centurião, o proprietário do navio, ele chama o capitão, e na presença de todos, inclusive na presença dos presos, dos outros presos, ele diz assim: senhores, seria bom que nós não viajássemos agora, vamos esperar um pouco. E aí ele conta que teve uma visão. Ele diz: eu vejo que o navio
vai sofrer dano. A carga, toda a carga que há nesse navio também sofrerá dano. Inclusive, cada um de nós. Então é melhor esperar. É melhor dar um tempinho. E depois, nós viajamos. Depois, nós partiremos. A Bíblia diz que um centurião preferiu dar ouvidos ao capitão e o proprietário do navio do que a Paulo. Então eu entendo que entre eles rolou uma conversa, uma discussão. Eu acredito que de repente um devia dizer para o outro: quem é esse cara? Quem é esse tal de Paulo? Quem ele pensa que é? Ele é capitão? Ele é marinheiro? Ele entende alguma coisa de navegação? Esse Paulo deve ser louco, porque o tempo está bom, o céu está azul, está soprando até uma brisazinha sobre nós. Então o guarda, o centurião, preferiu dar ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que ter dado ouvidos a Paulo. Amados, vamos transportar essa palavra para nós. Todos vocês estão aqui não para ouvir a voz do homem. Nós nos reunimos aqui não para ouvirmos a voz do Roberto ou de qualquer outra pessoa que esteja pregando aqui nesse altar, nesse púlpito. Porque todos que pregarem aqui nesse lugar vão estar pregando pelo Espírito. E a voz propriamente dita não será a de quem estiver pregando, mas será a voz de Jesus, a voz do Espírito. E nós temos que discernir isso. Nós temos que ter esse discernimento. Coisa que o centurião, o proprietário do navio, o capitão e até mesmo os marinheiros que estavam ali não tiveram. Não se levantou um para dizer: olha, eu concordo com Paulo. Não. Ninguém teve discernimento para entender que Paulo estava falando pelo Espírito e ele estava falando sério. O capitão, o proprietário do navio, eles se guiaram por vistas. O tempo está bom. O ventinho, olha que ventinho maravilhoso que está soprando. Um ventinho brando sopra sobre nós. Não, vamos viajar. Esse Paulo está louco, ele está dizendo que viu. Viu o quê? Nós é que estamos vendo. Está tudo certo, está tudo bem. Aí a Bíblia diz que de repente as coisas na nossa vida acontecem de repente. Quantas coisas aconteceram de repente na nossa vida? De repente a gente perde alguém que a gente ama. De repente a gente sofre um dano na vida financeira, na área material. De repente a pessoa perde o emprego.
Várias coisas já aconteceram na nossa vida de repente. Por isso, tenhamos discernimento. Quando o Espírito Santo falar, e Ele fala, e Ele nos trouxer uma instrução, quando Ele nos der a direção, tratemos de receber. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. O apóstolo Paulo tinha avisado. Ninguém quis dar ouvidos. Partiram, prosseguiram viagem, e de repente vem um furacão chamado Nordeste. De repente vem uma tempestade, e o navio fugiu do controle do capitão. O navio, como nós lemos aqui, estava à deriva. Ninguém conseguia controlar aquele navio. Ninguém controlou aquele navio. Imagina o desespero. Nós lemos aqui que os marinheiros jogaram com as próprias mãos a armação do navio no mar, para que o navio não ficasse tão pesado. Jogaram também as cargas que haviam no navio no mar. Isso tudo para o navio não naufragar. Entraram em desespero e não sabiam mais o que fazer. Perdão, não sabiam mais o que fazer. O navio à deriva, varrido pelas fortes e enormes ondas. As pessoas deixaram de comer. O pensamento que fluía na mente de cada um eram pensamentos intensamente negativos. E agora? E agora? O desespero toma conta de todo mundo. Nós lemos aqui que a esperança, a Bíblia diz que a esperança de salvação acabou. Para cada um ter uma ideia de como é que estava a coisa. A coisa estava preta, a coisa estava russa, estava complicada para o lado deles. Para a Bíblia narrar e dizer que a esperança de salvamento acabou, foi igualzinho. Chegaram para Jairo e disseram: olha, sua filha morreu, não tem jeito. Sua filha morreu, não tem jeito. A esperança de salvamento acabou, não tinha jeito. Aos olhos naturais não tinha mais saída, não tinha mais jeito. Aí Paulo entra em cena novamente. Em meio a todo desespero, ele diz assim: senhores, vocês deviam ter me ouvido. Eu não avisei para vocês? Paulo fez igual a nossas mães faziam com a gente. Se lembra quando a mãe da gente dizia: não vai, não faz, olha lá, e a gente não ligava? A mãe dizia: não faz, e a gente fazia. A mãe dizia: não vai, e a gente ia. Aí depois a gente voltava com o rabinho entre as pernas, e a mãe já sabia que tinha dado tudo errado.
E ela perguntava para a gente: e aí? Deu errado, né? Eu te disse. Disse ou não disse? Falei ou não falei? Minha mãe era assim. E o pior é que ela não falava só um dia inteiro, ela falava a semana toda. Não avisei, não disse. Paulo falou como a nossa mãe falava com a gente. Eu avisei para vocês. Agora está todo mundo desesperadinho. Agora está todo mundo sem saber o que fazer. Agora vocês têm que ter bom ânimo. Agora vocês têm que ter ânimo. O leite já foi derramado. A única coisa que nos resta é limpar a sujeira. Tenha ânimo. Pensem de maneira positiva. Acreditem que Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar esse quadro. E Paulo descascando lá em cima deles. E ele diz, para exaltar o nome do Senhor, ele diz: fiquem tranquilos, porque essa noite um anjo do Senhor se colocou de pé do meu lado e me disse: Paulo, não tenha medo, porque você vai ser julgado diante de César. Você vai ser julgado. Você vai ser julgado. E ninguém vai morrer. O navio vai ser destruído, mas nenhum dos que estão dentro deste navio irão morrer. Todos serão salvos, todos sobreviverão. E Paulo recebeu aquela palavra. E Paulo acreditou que ia ser conforme Deus tinha dito. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos de maneira alguma deixar de obedecer a Deus. Nós temos que fazer a vontade dele sempre. E se de repente você está dentro de um barco, dentro de um navio, aonde esse barco de repente está à deriva, ou seja, há uma área da tua vida tão complicada, que você não sabe como resolver, você não sabe como solucionar, você não sabe o que fazer. Eu digo para você: tenha ânimo, não desanime agora, porque o Deus vivo, que cada um de nós cremos, tem nos assistido todos os dias. O Deus vivo, o qual nós colocamos toda a nossa fé e a nossa confiança nele, não está de braços cruzados diante de nós. Ele está entrando com providência naquilo que precisamos. Ele é o capitão do barco, do navio da nossa vida. De repente aconteceu algo na tua vida inesperado. De repente as coisas mudaram. De repente a tua vida tomou um outro rumo. Mas não desanime, não desista, tenha bom ânimo. Deus está no controle. E Ele nos fez reunir aqui hoje para dizer que você pode ter sofrido já nessa vida vários e diversos danos, mas você irá sempre prevalecer sobre aqueles que te perseguem, prevalecer sobre cada injustiça, prevalecer sobre os problemas, as barreiras que têm se colocado à tua frente, os obstáculos.
Você prevalecerá porque Deus não te fez uma pessoa derrotada. Deus te fez uma pessoa mais que vencedora nele. Você pode dizer bem alto: glória a Deus. Aleluia. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Deus te fez assim, uma pessoa mais que vencedora nele. Descansa em Deus. Não deixe o desespero tomar conta do teu coração. Não deixe o desespero invadir o mais íntimo do teu interior. Não. Confie em Deus, e o mais Ele fará. Paulo estava numa situação complicada, não criada por ele, mas criada pelos outros. Ele foi tremendamente usado. Ele avisou, ele disse: é melhor não viajarmos, é melhor aguardarmos um pouco. Sabe o que falta nas pessoas fora do discernimento? A paciência. Temos que ter discernimento, mas temos que ter paciência. Temos que saber esperar. Davi diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele me tirou de um charco de lodo, de um tremendal de lama. O problema é que as pessoas na atualidade, elas querem que as coisas aconteçam do jeito que ela quer que aconteça. Não foi o caso do proprietário do navio, do capitão do navio? A coisa aconteceu como eles queriam que acontecesse. Olha no que deu. Se eles estivessem dado ouvidos a Paulo, esse capítulo 27 da Bíblia não existiria, porque só se fala nisso. Eles fizeram conforme eles acharam. Eles fizeram conforme eles pensaram que devia ser. Olha no que deu. Mas vamos ser sinceros, todos nós já não caímos nesse erro? Quantas vezes a gente já fez coisas que a gente pensou, ou que cada um aqui achou que tinha que ser daquele jeito, do jeito que a gente havia determinado? Quantas coisas a gente já fez por conta própria e acabamos quebrando a cara? Não é verdade? Verdade. Quantas coisas nós já fizemos por conta própria e não deu certo? A Bíblia diz que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. E os planos que temos devem estar bem ajustados com os planos de Deus. Provérbios 16:1 diz: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Se os nossos planos não estiverem bem ajustados com os planos de Deus, não dá nada certo. Mas se estiver, dá tudo certo. Por isso é importante a gente ter discernimento e sermos sensíveis à voz de quem? A voz de Deus. É melhor sermos sensíveis à voz de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Porque Deus, Ele pode usar qualquer pessoa, não pode?
Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de religião, credo religioso, crença. Deus pode usar qualquer um para te orientar, para te abençoar, para mostrar algo para você que você ainda não viu. Por exemplo, alguns anos atrás, eu estava na rádio e uma irmã, eu estava na rádio e estava voltando para casa. Já era tarde entre aspas, né? E a irmã Vera, da nossa igreja lá em Alcântara, de repente ela diz assim: pastor, porque quando eu vou na rádio, eu tenho duas opções para voltar. Ou eu venho por dentro, e aí vou ali pela Alameda, né? Ou então eu pego a BR, e pela BR é mais rápido. E eu tenho costume de, quando eu volto de lá, principalmente quando eu estou sozinho e volto da rádio, eu tenho costume de vir pela BR. Mas ela disse assim para mim: o senhor vai por onde? Eu falei: vou pela BR. Pastor, vai pela BR não. E aí? Se de repente fosse outro, eu diria o quê? Por que eu não vou pela BR? Vou pela BR. Os mais religiosos diriam: está repreendido, está amarrado. Mas a questão não é amarrar, como os religiosos fanáticos estão sempre amarrando. É tanta amarração que a vida deles estão tremendamente amarrada, de tanto amarrar. Então ela me disse: olha, vai pela BR não, vai por dentro, vai pela Alameda, vai tranquilo. Sabe aquele negócio que fala no coração? Falei: quer saber de uma coisa? Eu vou ouvir o que a irmã disse, porque eu entendi ali que foi Deus me orientando, foi Deus dizendo: vai, não vai pela BR. E eu não fui. Sabe, bateu um temor, bateu um temor dentro do peito, que eu falei: o quê? Eu falei: não é a irmã falando não, é Deus falando. Ela não está falando segundo a carne, ela está falando pelo Espírito. E eu fui embora. Na outra semana ela me pergunta: pastor, o senhor foi pela BR? Eu falei: não, fui por dentro. A senhora não falou que não era para ir pela BR? Ela: ai, graças a Deus, porque naquele dia teve um arrastão, roubaram todo mundo que estava na BR. Olha aí, evitei um problema. Por quê? Porque fui sensível à voz. Fui sensível à voz de Deus. Se é outro que está fora do Espírito, que está sem discernimento, e entendeu o quê? Essa mulher está querendo mandar em mim? Tá, agora é que eu vou pela BR. Se é outro, faz assim. E eu dei tanto glória a Deus, e eu fiquei tão feliz. Mas eu tenho certeza que você já passou de repente por experiências igual a essa.
De vez em quando eu passo por experiências assim. Por exemplo, eu tenho vários caminhos para ir para a igreja, mas eu tenho um caminho que eu faço constantemente, tanto quanto para ir quanto para voltar. Domingo agora eu estava indo com a pastora para o templo em Alcântara pela manhã, e ao invés de fazer o caminho que eu estou acostumado a fazer, de repente eu fiz outro. Eu falei, não era para entrar por aqui, mas logo eu me corrigi dizendo, era para entrar por aqui. Era para entrar. Sabe aquela coisa assim? Você está dirigindo, mas você, de repente, você vai para um outro lugar. E aí você entende que é o Espírito Santo que está ali contigo, dirigindo realmente a tua vida e guiando os teus passos. Eu não sei porquê eu fui por aquele lugar que eu não estava acostumado a ir, mas eu entendo que se nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me fez ir por aquele lugar, me fez entrar naquele caminho. Não sei o que aconteceu, o que de repente iria acontecer, mas eu só sei que eu cheguei tranquilo, cheguei em paz, e deu tudo certo, tanto quanto na ida, quanto na volta. A nossa vida está nas mãos dele. Tenha discernimento, trate de obedecer, faça a vontade dele e receba que tudo nessa vida é como ele quer, não é como nós queremos, porque o homem não está e nem nunca poderá estar no controle, mas ele está e sempre estará no controle de tudo. Você pode dizer glória a Deus? A gente pode dar um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Recebeu a palavra? Em nome de Jesus. Tenha discernimento. Deus falou, faz o que Ele. Se Ele disser, meu filho, minha filha, dá uma paradinha aí, ainda que você sinta vontade de avançar, mas se Deus falou para parar, para. Ainda que você esteja com vontade de avançar, se Ele disse, espera um pouquinho, espera. Saiba esperar. Uma coisa que muita gente não sabe é esperar. As pessoas parece que o mundo vai acabar naquele dia. Ela quer um negócio para ontem. Não, espera, calma. Já deu tudo certo. Hoje a gente passou aqui uma tribulaçãozinha, mas reparou? Ninguém se estressou, ninguém se revoltou. A situação foi resolvida e pronto. E olha a gente aqui, para a glória de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, toma todos os teus filhos e filhas nas tuas mãos, os que estão aqui no templo, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, irão nos assistir no YouTube. Abençoa todos nós, abençoa cada irmão, cada irmã, Pai, em nome de Jesus. Queremos fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Queremos fazer a tua vontade. Estamos aqui para te obedecer. Senhor, dá para cada um aqui dons. Dons. Porque os dons é Deus quem dá. Senhor, dá dons para os teus filhos. Dá o dom da visão, dá o dom da profecia. E quando eu digo profecia, eu me refiro
a pregar a tua palavra, porque não há profecia maior do que a tua palavra. Tua palavra é uma palavra profética. A tua palavra tem o poder de curar, de prosperar. A tua palavra orienta, instrui. A tua palavra mostra o que é certo e o que é errado. A tua palavra nos faz ter discernimento. Derrama dons sobre os teus filhos e filhas. O dom de falar em línguas, em outras línguas. Enfim, ó Deus, molda a tua igreja, os teus seguidores, conforme o teu querer. Porque não é conforme o nosso querer, mas é conforme, Jesus, o teu querer. A tua palavra diz que o Senhor efetua em nós tanto querer quanto realizar. Meu irmão, minha irmã, a cada dia derrama o teu coração no altar de Deus. A cada dia entrega a tua vida para Deus e descansa. Não se preocupe com nada, nem com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Não permita com que o teu coração fique ansioso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fala. Amém e amém. A igreja junto comigo dá mais um aplauso forte para Jesus. Palma bem forte em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém? Maravilha. Os irmãos que estão me assistindo no Facebook, por favor, compartilhe essa palavra, essa mensagem. Divulgue essa palavra para outras pessoas. E se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube. E aí você me pergunta como é que eu faço. A melhor maneira, a maneira mais fácil de você se inscrever no meu canal no YouTube é acessando o site do Ministério Graça e Poder. Anota aí: radiomgp.net. radiomgp.net. Abriu a página do site, você clica em YouTube e a página do site vai direcionar você ao meu canal do YouTube. E ali você clica em inscrever-se e não esquece de clicar também no sininho. Ativa o sininho, porque toda vez que tiver uma mensagem abençoada como essa, você será notificado, notificada. E no site radiomgp.net, como diz o site, tem uma rádio web que você pode ouvir louvores e as mensagens que nós gravamos nos templos, em cada uma de nossas reuniões. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.